quais são as características da fotografia descartável. Por que descartável? Por que eu utilizo esse termo descartável? Porque tem um tipo de fotografia que é a fotografia que a gente utiliza, aquelas máquinas que a gente usa uma vez só, né? É a máquina fotográfica descartável. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma fotografia, é um tipo de fotografia que a gente, né, utilizava muito nos anos 90. Para quem não tinha condições de comprar uma máquina fotográfica, comprava aquela máquina, utilizava, levava no laboratório e a máquina eles jogavam fora porque era de plástico, revelavam a película que estava dentro, né? E a partir daí, quando tu quisesse fazer um outro tipo de fotografia, né? Um outro momento, tu tinha que comprar uma máquina fotográfica de novo, de plástico, descartável, para dentro ter o filme, né? Para te refazer o mesmo processo. Então, eu chamei a fotografia comum, banal, de descartável, para caracterizar bem o que eu vou falar. Por que é descartável, tá? Então, vamos analisar aqui o termo. O que é a fotografia descartável? Ou seja, o contrário de uma fotografia extraordinária. Porque se eu digo banal, se eu digo comum, as pessoas vão dizer, olha, é uma questão de opinião, é uma questão pessoal, de gosto pessoal. Não, é uma categoria de fotografia que se chama descartável mesmo. Ela existe e não fui eu que coloquei não, tá? É o mercado fotográfico, que já nasceu em 1839, para quem não sabe quando é que nasceu oficialmente a fotografia. 1839 na França, tá bom? O que é fotografia descartável? É o contrário da fotografia extraordinária. A fotografia descartável refere-se a um estilo de fotografia que enfatiza a captura de momentos do dia a dia. Essas fotografias geralmente são tiradas com câmeras simples, como eu falei para vocês, de plástico, ou o celular hoje, né, o smartphone. E não são cuidadosamente planejadas antes do clique. E não tem uma intenção de comunicar uma mensagem específica. Tá? O termo descartável vem da máquina fotográfica, como eu falei para vocês, com um filme que depois de ter sido usado uma vez, se joga fora, porque não serve mais, o que eu falei para vocês. Então, quais são as principais, eu trouxe 3, quais são as 3 principais características da fotografia descartável, tá? Que é o que a gente vê assim, ó, numa grande quantidade colocada na internet. Número 1 dessas 3. Não necessita técnicas complexas e estilos elaborados para ser criada. Como eu falei, é uma máquina de plástico, é uma máquina fotográfica de plástico que a gente, né, compra, até hoje tem no mercado ainda, a gente compra e depois a gente leva para revelar o filme e dentro do laboratório eles jogam fora a máquina fotográfica. Então, ela não necessita de técnicas complexas, ela não tem lente, ela não tem diafragma e tudo, né, no automático. Ela se concentra na captura de momentos comuns e cotidianos, sem intervenção artística significativa. Segundo ponto principal da sua característica, essas fotografias são frequentemente capturadas na facilidade do momento, sem preparação ou planejamento antecipado. 3. A fotografia descartável muitas vezes é valorizada mais pelo seu significado como um registro de memórias ou uma forma de preservar momentos e experiências pessoais. Eu trouxe aqui para vocês verem, ó, eu vou até aumentar, uma imagem descartável. O que é essa imagem descartável, gente? É alguém que foi fazer uma caminhada no meio de um parque, provavelmente é isso que aconteceu, e tirou essa foto porque estava se sentindo bem, porque, né, para lembrar o caminho para voltar. Eu não tenho a menor ideia. Por quê? Porque não tem nenhum referimento, não tem uma ideia, não tem uma mensagem, não tem os elementos da cena. É só algo que faz ver, né, o caminho, que ele tem asfalto, então provavelmente é um parque, porque tem asfalto, não é uma trilha no meio da natureza, provavelmente, mas isso é tudo especulação, eu não sei. Então, é uma imagem descartável. Por quê? Porque é algo que é irrelevante, não tem mensagem, não tem informações que eu possa, né, dizer, olha, é uma fotografia
ou é uma fotografia extraordinária, que ela busca um momento único e irrepetível. Não tem. Não tem estilo, não tem nada. Então ela é descartável, sim. Ela não significa nada. Tá? Então por isso que ela vem chamada descartável, porque eu vou poder olhar para ela só uma vez, depois que eu olho para ela, como não tem nenhum significado, não tem, já descobri, então ela fica banal, ela fica comum, ela fica igual a todas as milhares que todos os dias publicam na internet. Deu para entender? Então, as características da fotografia descartável são 3, as principais, tá? As principais. Não necessita técnica complexa e estilos elaborados para criar. Essas fotografias são frequentemente capturadas na facilidade do momento. Eu tava caminhando, fiz, que eu posso fazer com uma máquina fotográfica de plástico, usa e joga fora, ou com o celular, tá bom? E a fotografia descartável muitas vezes é valorizada mais pelo significado como um registro, uma memória, algo que eu quero, né, lembrar, mas isso aí é a pessoa que fotografou, porque eu que eu não sei nada desse lugar, eu nunca mais quero ver essa imagem, porque ela não tem nada de interessante, ela é banal. Eu trouxe mais 2 exemplos aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Fotografia descartável. É uma foto de cima de uma vela, que dentro tem uma flor. Então, um copo d'água, né? Um copo que poderia ser utilizado para tomar água. Então, dá para ter uma ideia que seja um copo, eu tô vendo de cima, e tem, né, uma luz dentro, então provavelmente seja algo, e tem uma flor. Então, assim, não dá para entender nem muito bem o que é o objeto que eu estou observando. Eu, por suposição, por dedução, eu começo a ver, mas não me leva a ter uma imaginação, não me leva a fantasiar, não tem nada assim que diga tem um segundo fim, tem um significado, não tem nada. Então é muito banal mesmo. Não tem elementos na cena que me trazem um pensamento, uma emoção, não tem nada. Aqui a gente tem uma outra imagem, também banal, só um pouquinho melhorada, vamos dizer assim. Por quê? Porque tem uma menina e tem um recorte dos cabelos na frente de uma outra imagem. Então, assim, é uma imagem interessante, mas ela não me traz outros elementos, ela não me dá outras sensações. Então, assim, a pessoa que fez, ou ela tá dentro de um projeto, e aí esse projeto tem várias fotografias nesse mesmo estilo, senão ela também é banal, ela também é descartável, ela também é comum. Por quê? Porque eu não consigo ter nenhuma sensação, nenhuma leitura, nenhuma emoção. Eu não consigo imaginar um cenário, eu não consigo fazer, né, com que a fantasia comece a viajar. Nada. Ela bloca todos os canais. Então, ela não se concretiza como uma fotografia extraordinária. Tá bom?